A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo venha permear todo o nosso ser, nos enchendo de alegria, de gozo e regozijo. Esta é a minha intenção sincera. Eu quero compartilhar com vocês um assunto importante, delicado, indispensável e muito edificante. Vamos falar sobre o contentamento. Muitas pessoas sofrem pela ingratidão, sofrem por estarem descontentes e têm problemas emocionais, têm problemas espirituais, problemas sociais, problemas em todas as áreas em geral, por causa da falta de contentamento. Eu quero chamar a atenção para uma escritura que se encontra em Filipenses, capítulo 4, dentro de um texto que Paulo abrange a sua gratidão aos crentes em Filipos. Nós encontramos assim, capítulo 4 de Filipenses, versículo 11 até o versículo 13, onde está escrito: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. É comum nós ouvirmos este versículo 13 sendo citado, descontextualizado do seu devido texto e no seu assunto específico que abrange aqui o apóstolo Paulo. Um homem que diz saber por ter aprendido. É necessário que nós saibamos, mas para que venhamos saber, nós temos que aprender. E não existe melhor aprendizado do que vivenciar. E para que nós venhamos vivenciar, nós temos que saber diferenciar entre o contentar-se e o conformar-se. Conformar e contentar são bem diferentes. Enquanto contentar é ter uma perspectiva de melhoras, acreditar que há possibilidade de crescimento, mas estar satisfeito em Deus, em toda e em qualquer situação. E demonstrando isso através da sua disponibilidade de louvá-lo, de o adorá-lo em qualquer momento da sua vida. Enquanto conformar é perder a perspectiva, é ficar inerte, parado, sem ação, deixar que as coisas aconteçam sem fazer nada para que elas melhorem ou mudem. Então observe isso, nós temos que nos contentar e não podemos nos conformar. Por isso oramos, por isso estudamos a Bíblia, por isso buscamos a Deus, porque nós não nos conformamos. Mas nós buscamos a Deus, oramos e lemos a Bíblia porque nos contentamos com a presença de Deus em toda e em qualquer situação. Mas para isso é necessário aprender. Temos que ser ensináveis. Temos que estar dispostos a observar as coisas em nossa volta e extrairmos delas o melhor. Temos que aprender a apreciar. Sim, apreciar é uma arte valiosíssima e que traz resultados de muita saúde e êxito para todos os seres humanos. O que nós temos que apreciar? Aqui mesmo em Filipenses, o apóstolo Paulo fala, também no capítulo 4, e no versículo 8, ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Passemos a cultivar pensamentos saudáveis, pensamentos edificantes, pensamentos que trazem resultados benéficos. Comecemos a pensar coisas boas do nosso trabalho, dos nossos companheiros de trabalho, dos nossos patrões, dos nossos vizinhos, dos nossos cônjuges, filhos, pais, parentes, amigos, conhecidos, dos nossos afazeres, das nossas vidas diárias. Passemos a observar as coisas boas. E para isso,
Nós temos uma condição extraordinária proporcionada por Deus. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ao referir ou ao falar acerca das características do amor, no capítulo 13, ele diz assim, 1 Coríntios, capítulo 13, quando Paulo fala das características do amor, no versículo 5, diz assim, o amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. O amor não vê o mal. O amor, ele tem uma capacidade de nos fazer apreciar os pontos positivos. E isso só é possível quando você tem contentamento. Uma pessoa descontente, ela não consegue olhar com os olhos de amor. Ela vê o mal, ela fala o mal, ela pensa mal, ela não corrige os seus defeitos e quer corrigir os defeitos dos outros, porque ela não tem contentamento. Ela vive reclamando, ela vive murmurando, tudo para ela dá errado, porque ela já diz isso, ela profetiza isso, ela diz isso e determina isso na sua vida, no seu agir, no seu falar, no seu comportar, no seu relacionar, e acaba que tudo se torna difícil e até mesmo impossível para uma pessoa descontente. Uma pessoa descontente, ela é doente emocionalmente. Ela não tem paz, ela não tem alegria, ela não tem perspectiva, ela não tem esperança, ela não percebe as possibilidades, ela só vê o mal. Ela só vê coisas ruins. Ela vê mal em tudo e em todos. E para isso nós temos que aprender. E o aprendizado, ele é árduo, ele é difícil, porque é um treinamento que exige de nós esforço. Nós vamos aprender sofrendo, nós vamos aprender experimentando a escassez, as necessidades, para que nestes momentos adversos nós venhamos extrair de dentro de nós as virtudes que Deus quer que venhamos realçar, o ver o bem. Em meio a essas lutas todas, esses problemas todos, você poder dizer assim, não, tudo bem, eu sei em quem eu tenho crido. Pode parecer fácil, pode parecer uma argumentação utópica e totalmente fora de cogitação, mas quem conhece a Deus e tem uma experiência com Ele, sabe que é possível. Eu não irei nem recorrer aos personagens bíblicos e às vitórias que eles tiveram por terem e demonstrarem o contentamento. Mas eu vou lhes chamar a atenção para a sua própria razão, para você analisar. Quando você tem e exerce o contentamento, você espana, você joga fora todo o mal, todo o derrotismo, toda a negatividade, tudo aquilo que não provém de Deus na sua vida. Olha o que o apóstolo Paulo fala em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 4. É interessante observarmos isso no versículo 16 ao versículo 18. Para que tenhamos contentamento, nós temos que visualizar, ou seja, ver o bem. E para vermos o bem, nós temos que entender o que é certo e o que é errado. O que tem valor e o que não tem valor. O que você está vivendo pode ser difícil, incompreensível, inexplicável neste momento, porque agora está a ferida, sangrando, aberta. Com o tempo, ela vai cicatrizar e você vai apenas se lembrar daquela dor, mas você vai entender que a dor passou. Veja só, 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 16, disse Paulo, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Leve e momentâneo. Esta é a definição que a palavra de Deus dá para as nossas adversidades, para os nossos problemas, perdas, derrotas, frustrações, decepções, doenças, falta de recursos, limitações, sejam qual for os seus problemas.
é leve e momentâneo. Perante aquilo que você tem com esperança viva em seu coração. Por isso, você tem como irrigar os seus sentimentos, as suas emoções e fortalecer-se no espírito e se alegrar. E se alegrar em quem? Em Deus. Isso é contentamento. É adorar a Deus não pelo que você tem, não pelo que você conquistou, mas pelo que Deus é. Independente de qualquer coisa. Davi disse: deleita-te no Senhor, tenha prazer em Deus, e Ele concederá os desejos do teu coração. Então, passe a ter o contentamento. Aprenda, usufrua deste momento adverso para você tirar lições, para que amanhã, estando em uma situação melhor, você possa dizer: eu sei em quem eu tenho crido, eu passei naquele vale, eu passei por aquele deserto e Ele não me desamparou. E quando você estiver em boas condições, não se exaspere, não se ensoberbeça, não ignore as necessidades dos outros. Lembre-se, Deus é quem sustentou e quem trouxe você a essa condição. Ajude aos outros a alcançarem este êxito. E assim você será uma bênção. E assim você exercerá a gratidão proveniente do contentamento. Queria falar mais, e tenho muito mais que falar sobre o assunto, mas creio que isso que lhes disse é o suficiente para um estímulo nas nossas emoções, através do Espírito de Deus que está na sua palavra, para que vivamos alegremente na presença do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.